E a gente vai falar agora sobre um tema que diz respeito a muitas mulheres que estão nos ouvindo agora. A gente vai falar sobre endometriose, doença que pode causar sérios desequilíbrios físicos e psicológicos em mulheres. A endometriose pode atrasar o sonho de ser mãe de 1 a cada 10 mulheres todos os anos. Para a gente tentar entender um pouco mais sobre essa doença que afeta 7 milhões de mulheres no Brasil, o Central 98 de hoje recebe o Dr. Jorge Saff, ginecologista, diretor do Instituto Saff. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Central 98. Eu que agradeço a oportunidade, Antonelli. Prazer nosso em recebê-lo. Antônio Basílio, Paulo Leite. Uma oportunidade ímpar na vida da gente, quando a gente pode sentir que é útil. Doutor. Há anos e décadas que eu me dedico ao estudo, à pesquisa e ao tratamento dessas mulheres excepcionais. E é uma doença que traz esse trauma para muitas mulheres. 1 a cada 10 impossibilitada de ser mãe pela endometriose. O que é a endometriose, doutor? A endometriose, existe um conceito tradicional, que é a presença da camada interna do útero, chamada endométrio, fora do útero. Em qualquer órgão, na pelve ou em outros órgãos, intestino, ovário, até pulmão ou cérebro. Mas isso são coisas raras. Mas então seria uma doença local e o mundo conhece essa doença local. Porém, há 2 décadas foi publicado estudos multicêntricos e grandes populações mostrando que é uma doença sistêmica de todo o corpo, ou seja, é uma desordem genética, ou seja, ela é herdada geneticamente da mãe, da avó. E, ao mesmo tempo, poligênica, ou seja, acomete vários genes e vários cromossomas com alterações. Inclusive, as primeiras publicações foram feitas em 1996, o Jean-Louis Bouquet, da Suíça, e em 2005 e 2007, Gu e Falcone publicaram 76 cromossomas alterados que predispõem à endometriose. E posteriormente foram publicados cromossomas com o chamado polimorfismos, que a pessoa pode desenvolver. Então eu consegui publicar para a Academia de Medicina uma coisa muito rara que não conhecia o mundo, chamado perfil psicológico próprio das portadoras de endometriose. Doutor, só pra gente, agora o ouvinte está lá, o ouvinte está prestando muita atenção na nossa conversa. Perfeitamente. Ela chama endometriose, ela tem origem na parede interna do útero, que é o endométrio. Isso. Mas o senhor fala que ela compromete outros órgãos. Isso. Como é que ela faz a migração? Como é que essa célula faz a migração para o comprometimento de outros órgãos se a origem é na parede do útero? O endométrio, quando a mulher ovula e engravida, ele vai se transformar na placenta para nutrir o neném. Na ausência, vem a menstruação. Só que eu vou ser bonzinho, falar que 90% de todas as mulheres do mundo, em toda a época, desde que o mundo é mundo, e até daqui a centenas de anos, todas as mulheres do mundo, 90%, menstruam para dentro 2 dias, antes de menstruar para fora. E estas mulheres que têm geneticamente alterações, elas menstruam mais para dentro e o cérebro não consegue destruir essa menstruação. E essa menstruação, ela vem geneticamente também, às vezes, alterada para colar na pelve. E aí pode ir para o pulmão, através dos linfáticos, pode ir para o ovário ali perto, pode ir para a trompa, pode ir para vários órgãos. Então, uma mulher, por exemplo, pode estar comprometida com a endometriose, não perceber, e aí ela começa a ter, por exemplo, uma doença óssea, uma manifestação de dor muscular óssea. Existem publicações mais recentes que não é a endometriose que dá, mas ela pode estar conjugada geneticamente e às vezes quando a mulher não trata não só a doença física, que eu não chamo de doença, eu chamo de manifestação física, que a gente médico conserta. E ensino como tratar a endometriose, que eu chamo da alma. Mudar a psicologia através desse perfil que eu publiquei, que tem vários fatores que influenciam. A endometriose, o perfil psicológico da mulher que tem endometriose, ela tem um perfil próprio, são mulheres poderosíssimas, mas são extremamente sensíveis. Então a gente tem que ter muita habilidade para ligar com essas mulheres. Então o que acontece? Acontece que às vezes a gente precisa ter esta habilidade e ensinar.
Então a gente sabe que se 90% de todas as mulheres do mundo menstruam para dentro, nós sabemos que essa menstruação que cai nos 2 primeiros dias é a menstruação mais forte e tem a maior capacidade de implantar lá. Então 79% dessas mulheres têm essa capacidade de implantar. Ou seja, 71% de todas as mulheres do mundo têm um tipo de endometriose que eu publiquei, mas o mundo só conhece 10%. Eu chamo de raio. E se tiver raio, para ter raio, tem que ter relâmpago e trovão, geralmente é a mãe, e tem que ter chuva, que é a avó. Ou seja, 1 entre 10 mulheres que têm endometriose, elas têm dificuldade para engravidar às vezes, e às vezes tem vários tipos de dor, sendo que a endometriose, 30 a 40% de todas as mulheres do mundo que não conseguem engravidar se deve à endometriose, é a causa mais comum de infertilidade feminina no mundo. Doutor Jorge, dá para saber, por exemplo, nos acompanhamentos de rotina da mulher, as mulheres que têm essa predisposição para desenvolver essa endometriose que pode gerar, por exemplo, a infertilidade? Infelizmente, o conceito mundial e da medicina, que tem que provar tudo, eu falo que a medicina dá passos rápidos e lentos. Então, nós estamos nos passos lentos ainda, que para fazer o diagnóstico, teria que fazer a laparoscopia, ou seja, o furinho na barriguinha, biopsiar, ter o resultado anatopatológico, endometriose, ou então uma videolaparoscopia bem documentada. Isso, para mim, é um grave engano que dificulta. O meu diagnóstico é o que eu consegui provar para a Academia de Medicina e para o Congresso Mundial de Endometriose em Montpellier, na França, em 2011. O diagnóstico é clínico. Ele é feito com os olhos, com a boca, perguntando perguntas específicas que o mundo nos proporcionou aprender com essas mulheres, já sabendo a resposta e rezando para a mão não achar. Ou seja, o diagnóstico é clínico. O país que mais rápido faz o diagnóstico da endometriose é a Inglaterra. E tem um atraso de 8 a 12 anos. Então aqui no Brasil é 15, 20 anos, a mulher sofreu demais, a família, o serviço, o marido, tudo quanto há. Então o que acontece? Eu me sinto um privilegiado pela vida e por Deus vou poder ser útil. É uma pergunta do Anderson, no caso do mioma, é proveniente da endometriose? Eu diria que é o irmão gêmeo inofensivo, entendeu? Grande parte das mulheres às vezes são operadas por mioma, mas esquecem de tratar a endometriose que está atrás do útero. Então existe uma publicação há muitos anos, há 40 anos atrás, que falava que a coincidência de mioma com endometriose era de 15%. Só que a gente vê que pode ter mais, mas não é tão significativo. Eu ainda parto do princípio que eu falo com minhas clientes, é lógico que tem casos que tem que ser tratado, operado, bloqueado. Mas eu falo que se eu pegar 100 mulheres que viveram 100 anos e morreram com 100 anos e abrir a barriguinha dessas mulheres, eu vou encontrar mioma em 50. Ou seja, viveram, morreram, tiveram filho e nunca souberam. Porque naquela época, por exemplo, não tinha ultrassom. Não era feito o diagnóstico. Já hoje, já começa a ver mioma de imediato e começa a tratar mioma quando o mais importante está fora do útero ou na parede do útero, que tem uma endometriose e menstrua na parede do útero, chamada adenomiose. E às vezes a gente trata uma endometriose física na trompa, no ovário, na pelve, no intestino, na bexiga, e tem que deixar essa do útero e controlá-la, porque a mulher precisa ter filho. Então o que acontece? A gente bloqueia e quando ela engravida, a gente vai ter mais cuidado para ela não ter índice de aborto e ensina para ela. Recentemente, o mundo publicou 4 complicações. Quando a mulher não sabe que tem endometriose e engravida, tem 4 complicações publicadas em 2012. Tem 7 anos. E eu conheço 12 complicações. Mas por que as minhas clientes e as do meu filho, nós que mexemos com endometriose há décadas de anos, é porque nós protegemos essa mulher, ensinamos para ela como proteger dessas complicações. E o importante não é nascer, é nascer bem. Doutor Jorge, após o diagnóstico da endometriose, qual que é o tratamento? É cirúrgico? Necessariamente? Existem vários tratamentos.
Na nossa opinião, o tratamento clínico ele é apenas bloqueador. Ele pode bloquear, mas não cura. Pode dar uma melhor qualidade de vida para a mulher, diminuir as cólicas menstruais, as dores nas relações sexuais e vários outros tipos de dor. Eu até chamo a endometriose doença dos D, porque se começar, eu vou falar 7 Ds para vocês vão ficar assustados. Mas o que acontece? Aí o tratamento clínico ele é bloqueador e às vezes ele evita dá mais tempo para a mulher sem ser a doença muito agressiva, para que ela possa, quer dizer, casar, engravidar, ser acompanhada. E há outros casos que ela se torna imperativa que seja operada. O que tira não volta. A doença tem cura? Tem. O que tira não volta. O que volta é o que ficou. A doença voltou? Não, ficou. Porque infelizmente quando o colega às vezes bem intencionado vai operar essa mulher, ele deixa a doença no intestino, deixa em vários órgãos que ela não está muito bem visível, ele não está acostumado a ver as formas atípicas da doença. Às vezes gotas de orvalho que vê na pelve é uma endometriose bravíssima inicial, que nem menstruou ainda. Então vai por aí afora. Então é muito importante, mas o tratamento cirúrgico, ele é fundamental para os casos mais avançados ou graves. E esse rastreamento deve ser muito bem feito então, né, doutor? Eu falo que a pessoa tem que conhecer bem a doença. Procura-se o que se conhece e acha-se o que procurou. Então quando a gente acha a doença, a gente trata toda a doença física. E eu vou ensinar para essa mulher como tratar a endometriose da alma. E não se compra na farmácia, a gente ensina como ela mudar a vida. Eu ainda falo que essas mulheres têm 6 tipos de ansiedade. E eu começo a falar para elas as que elas têm, elas ficam um pouco assustadas. Mas na realidade é a vivência, eu aprendi demais com essas mulheres, de tanto repetir. Existe uma profecia chamada Celestina IV, de que não existe coincidência, existe repetição. Então aquilo que repete no meu consultório que eu aprendo com uma, eu passo para outra, e à medida que eu vou encontrando, eu vou fazendo o diagnóstico de endometriose e ensinando para elas como viver. A pergunta aqui do Daniel de Contagem. Minha esposa fez uma cirurgia de endometriose há 3 meses. Era severa e a biópsia não deu nada grave. Estava chegando no intestino. Ela poderá engravidar? Infelizmente a biópsia não fala se é grave não. Só dela falar que tá endometriose no intestino que tinha presença é grave. É gravíssimo. Entendeu? Agora, precisa saber se o colega que fez a cirurgia, se ele fez uma cirurgia completa. Às vezes, bem intencionado, mas não consegue fazer completa, às vezes complementa com algum tratamento hormonal bloqueador para tentar ajudar a esta mulher. Mas nem sempre vai curar esta mulher. Agora, nosso modo de ver, uma cirurgia bem realizada, quando indicada e bem feita, é 100% a cura física dali. E nós vamos ensinar. E vamos bloquear, ou então ensinar para essa mulher como engravidar com a maior brevidade. E posteriormente nós vamos protegê-la quanto uma nova doença que pode ocorrer daqui a 2, 5 anos, se ela continuar menstruando todo mês ali dentro, depois do parto. Nós temos que ir para o intervalo comercial agora, Antonelli já me sinalizou. Eu queria deixar uma pergunta para o próximo bloco, porque as mulheres estão nos ouvindo e algumas delas devem estar pensando o que é que o que eu sinto fisicamente que pode ser um indicador de que eu tenho a endometriose. Como é que eu, paciente, eu, mulher, posso me entender para saber se os sinais que tenho hoje como sintomas são sinais da endometriose? O senhor responde depois do comercial. O doutor Jorge tem que falar também dos Ds todos ali. O pessoal tá curioso em saber aqui. Daqui a pouco, logo após o intervalo, a gente continua com essa prosa aqui no Central 98. Já já a gente volta. E aí, Paulo Leite deixou uma pergunta no bloco anterior, né, Paulo? Primeiro, para a gente situar quem está conversando conosco aqui, em 1981, quando o mundo ainda não discutia plenamente a endometriose, e fiquei sabendo através dele agora, ele já fundava um primeiro centro de endometriose em Belo Horizonte, que é o Sendo, que é pioneiro nesse sentido. E fez a primeira microcirurgia de endometriose. Ele disse que até tinha vergonha de falar na época, porque ninguém acreditava. E ele tinha vergonha de falar. Mas o doutor Jorge estava aqui conversando comigo. Doutor Jorge, eu fico pensando assim, eu sei que é um tema extremamente sensível, estou recebendo aqui, inclusive no meu WhatsApp, amigas me dizendo que como é bom poder ouvir esse tema. Uma das minhas amigas aqui, que eu não sabia, passou por um processo delicadíssimo disso.
E a pergunta é, as mulheres que estão nos ouvindo agora, elas ficam preocupadas com a sua saúde. O senhor deu um número aí de um número muito grande de mulheres que tem a probabilidade de estar com endometriose. O que pode manifestar, o que o organismo dela pode manifestar como sintoma para ela prestar atenção e investigar, ir ao médico, conversar com ele e falar o que está sentindo? Principalmente a mulher procura nos dias de hoje sobre infertilidade. Quando ela vai, às vezes ela não tem grandes dores nem nada, mas ela tem uma infertilidade não confirmada, diagnosticada, a origem, e muitas vezes ela tem. Mas eu chamo a doença dos Ds, que é a doença da dor. Então, a primeira coisa que a gente nota chama-se cólica menstrual. E existe uma publicação mundial de cólica pouco conhecida, que é chamada dismenorreia, distúrbio, menomenstruação, reia, sair. E existe essa publicação, classificação D0, D1, D2 e D3. Ao longo da vida, eu descobri que a D3 é 100% endometriose. Ou seja, eu pergunto para a moça, que está na minha frente ou para a mulher, alguma vez você teve uma cólica que te impediu de ir para a escola, você teve que fazer repouso com bolsa de água quente, ou teve que sair mais cedo e tomar injeção, tal? Tive, doutor. Essa aí chama D3. Isso para mim é 100% endometriose, mesmo que os exames não mostrem. Então é o primeiro D, às vezes, que existe. Mas existem casos de mulheres, por exemplo, 80% tem cólica, mas 20% não tem. E tem endometriose, às vezes, grave no ovário, por causa de infertilidade. O outro D é uma dor pélvica crônica, umas dores estranhas, muito estranhas, de formas inadequadas, que às vezes até coincidentes com a síndrome do intestino irritável, que eu acompanho, que eu descobri isso acompanhando a endometriose, a intolerância à lactose, que às vezes eu tenho que entrar em outras áreas, né? E, inclusive com uma síndrome hiperandrogênica herdada da família paterna, que vai alterar o ciclo dessa mulher com atraso e tudo mais. Mas então, essa dor pélvica é a segunda. E tem a dor pélvica aguda, que tem as crises agudas que às vezes a mulher cai num hospital e é operada de apendicite. Então, o que eu descobri que as mulheres que são operadas de apendicite entre 10 e 24 anos, 80, 90% não era apendicite, era endometriose. E não teve o diagnóstico. Eu peço para elas, cadê o anato patológico do apêndice? E às vezes não vem. E às vezes vem umas com anato patológico, endometriose no apêndice. Então, é o terceiro D. O quarto D, eu chamo de dispareunia, distúrbio pareunia na relação. Existe um tipo de posição sexual que eu falo que são 3 posições, uma que o casal não faz. E tem uma posição que o marido adora e a mulher morre de medo dele pedir porque vai ter dor. E a que ela mais gosta, ela não faz porque vai ter dor. Então, quando tem a chamada dispareunia de profundidade posicional, ela pode ser adquirida, progressiva, pode ser bloqueada com medicamentos e às vezes volta. Então, quando é isso, é o quarto D. O quinto D, eu chamo alteração intestinal. Como eu vejo que existe uma coincidência muito grande de síndrome do intestino irritável nessas mulheres, às vezes prisão de ventre, crise de diarreia, etc. E eu pergunto para a mulher, seu intestino funciona bem? Ah, doutora, ele é meio preso. Aí eu viro para ela assim, você já observou que quando você fica menstruada ele funciona fácil? Dá diarreia? Dá. Então para mim já é o quinto D. Diarreia menstrual já é um sinal. Aí eu ainda pergunto para elas às vezes assim, você já observou se quando essa aí eu descobri com as mulheres e aprendi com elas, é a sexta dor, é o sexto D. Quando você fica menstruada, você tem pontada no ânus, ai tem doutor, eu falei, nossa senhora, isso aí é doença infiltrativa profunda e já pegou um plexo nervoso que manda ordem pro cérebro. Então pontada anal menstrual é 100% endometriose. O sétimo tem disquesia intestinal ou urinária. Por exemplo, a mulher, elas têm mais tendência a cistite, infecção de urina. Uhum. E eu pergunto para ela assim, quantas vezes você teve infecção de urina? Você teve muito ativo, doutor. Quantas você estava menstruada? Não sei, doutor. Aí eu falo com ela assim, me pergunta. Elas me perguntam, eu falo assim, todas aquelas que você ligou para o médico, ele te receitou por telefone, ou você já conhecia o remédio, foi na farmácia e tomou. Porque é a endometriose na bexiga que inflamou
que é uma doença inflamatória, e você não fez a cultura, porque você já fez outras vezes, deu o germe, deu o antibiótico. Mas dessa você não fez porque você estava menstruada. Então é endometriose na bexiga. E às vezes eu ainda pergunto assim, você já teve cólica renal? Já, doutor. Eu ainda falo assim, do lado esquerdo, como é que o senhor sabe? Aí eu ainda falo assim, você fez ultrassom para provar que tinha o cálculo renal? Fez, mas não tinha não. Eu falei assim, então você estava menstruada, porque a endometriose estava pegando ali perto da bexiga, no canal do ureter entrando. Irradiava. E tampou ali, você teve a cólica renal. Quando acabou a menstruação, desapareceu a cólica. É uma endometriose infiltrativa profunda e assim vai. Então, só para resumir, porque eu acho que isso é fundamental, porque as mulheres que estão nos ouvindo agora podem entender. Então, o primeiro D é... Cólica, dor pélvica crônica. Dor pélvica crônica. Que ninguém crônica. sabe. Faz tudo quanto é exame, às vezes não dá. Tem desculpa para tudo. Tá, o segundo D? O segundo D é dor pélvica aguda. Dor pélvica aguda. Uma crise aguda que vai parar no hospital, tem que tomar muito remédio, que não cede com os remédios. O terceiro a cólica, que é a dismenorreia. Tá, a cólica quarto é a diarreia menstrual, que é mais frequente. Não quer dizer que a pessoa que tem diarreia fatalmente vai ter endometriose. Mas é muito frequente. D5. D5 seria a dor de pontada anal menstrual. Essa é muito poderosa. D6. E a D3. A D6 é a dispareunia, a dor na relação profunda em certas posições. Sexual. Que as mulheres ainda brincam, doutor, o senhor já foi mulher, que o senhor sabe até a posição? Eu falo, só se for noutra encadernação, ainda brinco com elas, né? Para poder aliviar um pouco. O D7 é a disquesia intestinal e disquesia urinária. Porque às vezes eu falo assim, você tem uma constipação, uma prisão maior de intestino, mas quando você está menstruada, seu intestino funciona mais fácil. Funciona. Então, antes de sair as fezes lá embaixo, no ânus, de eliminar, quando elas passam aqui em cima, elas esbarram em alguma coisa que dói aqui na pelve, perto do umbigo? Tem, doutor. Então, eu chamo isso de periviscerite retal, ou seja, já pegou o intestino. Perfeito. A turma querendo saber sobre endometriose, João. Pois é, o doutor Jorge, a Renata, de 31 anos, mandou a seguinte mensagem pra gente. Tive cisto antes de engravidar, o cisto desapareceu sem tratamento. E tive 3 gravidez, sendo a última de gêmeos, então ela tem 4 filhos. Desde a segunda gravidez, eu sofro com dores e sangramento na menstruação. E de uns tempos pra cá, sinto dores até mesmo no ato da relação. Minha pergunta é, quem tem filho pode ter endometriose? Sim. E é como eu falei, muitas mulheres portadoras de endometriose, e até brinco que a endometriose para mim é o raio. Cai na mulher e machuca. Ou seja, o mundo fala que é 10%, eu falo que é 15%, e consegui provar isso. Ou seja, uma entre 7 mulheres que andam na rua tem endometriose, e o conceito mundial 1 entre 10. Só que para ter raio, tem que ter antes relâmpago e trovão, e tem que ter chuva. Então, aquela estatística que eu dei, que 90% menstrua para dentro de todas as mulheres do mundo, 79% tem capacidade de implantar ali na pelve e desenvolver. Então, 71% de todas as mulheres do mundo podem desenvolver um tipo de endometriose. E nós sabemos que a avó, por exemplo, é chuva. Então, 47% das mulheres do mundo pode ser a avó que teve chuva e desapareceu. Porque a doença implantada lá não é doença, ela não tem sintomas ainda. E ao final de 7, 10 anos já murchou, já desapareceu, que é a chuva, que é um fenômeno natural da natureza. Chove no verão, 3, 4 meses por ano e desaparece. Mas a mulher fica olhando e eu fico olhando com ela. Se o vento leva as nuvens para longe, vira chuva e desaparece. Mas se o vento traz as nuvens para cima da mulher, vira relâmpago e trovão. Ou seja, eu diria que 33% é chuva, 23% é relâmpago e trovão. Então, ela pode ter tido algumas queixas que passaram desapercebidas, que eu chamo de epifenômeno. Epi, acima, fenômeno natural. Então, é uma coisa que é o relâmpago e trovão. E a gente tem que pôr para-raio nessa mulher. Mas mesmo sem para-raio, elas podem engravidar. Mas às vezes a gravidez é complicada, o parto é complicado, o índice de aborto é muito grande, tem pré-eclâmpsia, parto prematuro e muitas complicações. E nunca souberam, nem os colegas obstetras sabem fazer. Então, essas mulheres a gente tem que ter muito cuidado, mesmo tendo filho, para depois não desenvolverem, que não foi colocado para-raio nelas.
E às vezes precisa mais do que para-raio, gaiola de Faraday. Elas são poderosas. Já aquelas que já têm a maior tendência de ter a endometriose, aí sim, ela é mais complexa. Pode ter dificuldade, pode até engravidar com a doença, mas o índice de complicação é muito alto se não tiver um acompanhamento, um diagnóstico adequado. Doutor, uma dúvida de uma mulher que já retirou o útero por causa da endometriose. E o médico dela disse que a prevenção é feita de 5 em 5 anos. É mais ou menos o procedimento normal mesmo com essa retirada do útero? A pessoa que tira o útero, ela pode curar a adenomiose, endometriose do útero, mioma, que foi falado. Mas se não tirou a doença lá atrás, se tinha lá atrás, ela continua. Então ela pode ser bloqueada com medicações ou até com uma nova cirurgia mais extensiva e mais expansiva quando necessário. E isso tem condições de fazer o diagnóstico. Os exames laboratoriais ou de imagem, quando mostram, a doença é muito avançada. Então, já existem vários tipos de doença de endometriose, classificação. 1, 2, 3, 4. Eu conheço a 0, que poucos médicos do mundo conhecem, que é uma que dá no corno uterino junto com a trompa. E a 5, que nem bebê de proveta resolve. Aí, quando você trata essa mulher cirurgicamente, e se fizer o bebê de proveta, tem 50% de menina em casa. Olha aí. Então, é uma coisa muito importante, né? Então, a gente vê que tem solução para tudo, né? E o mais importante que eu ainda afirmo, que nós médicos não curamos a endometriose, nós curamos a manifestação física. E ensinamos para a mulher como curar a endometriose da alma, melhorar a psicologia, o que ela quer da vida. Então, no perfil psicológico, geralmente com esse atraso das mulheres engravidar, elas menstruam anos e anos dentro do abdômen, a doença vai só progredindo e vai alastrando e vai agravando, e muitas vezes não sabe. E aí os casamentos às vezes acabam, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente orienta também como cuidar dos filhos, que eles podem ter a genética. O homem que herdou da mãe a genética da endometriose, ele não tem endometriose porque ele não menstrua. Não obstante, no mundo tem casos publicados em homem. Há 40 anos atrás já tinha a primeira publicação em 17 casos de homem. E posteriormente alguns a gente sabe que tem, mas não é o comum. Mas eles têm as doenças irmãs gêmeas da endometriose, doenças autoimunes, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, várias outras. Então, a gente tem que ter cuidado. Como o diabetes é muito comum na família da mulher de endometriose, certos tipos de câncer. O mundo publicou, há 4 anos atrás, 4 tipos de câncer que não é a endometriose que dá. É o câncer cerebral, o melanoma da pele, o câncer de ovário e o câncer da suprarrenal. Só que ao longo da vida, eu vejo a tal da coincidência, que não é coincidência, é a repetição. Então eu vejo e fico procurando nas minhas clientes câncer de tireoide, câncer de mama, câncer de útero, câncer de intestino, e antes que o mal apareça, corte-lhe a cabeça. Olha aí, gente. Dr. Jorge Saf, ginecologista, diretor do Centro Avançado de Endometriose, dando essa aula pra gente aqui no Central 98. Doutor, para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho do senhor, quer conhecer o Centro Avançado de Endometriose, deixa os contatos para quem está nos ouvindo, por favor. Pode, o contato. Eu sempre fui muito moderada, assim, nunca gostei muito de falar, mas ultimamente eu estou sendo muito exigido. Então, o que acontece? Cada dia é uma rede vida, é uma canção nova, é a rádio fulano de tal, é entrevista na Rede Globo. Me chamaram lá uma entrevista lá, eu falei, só se eu for pro Fantástico 1 hora. 15 minutos não dá não. Porque a doença é muito complexa. É doença de mulher inteligente, são poderosas, né? Eu falo que o cérebro dessas mulheres trabalha 120, o corpo 80, não aguenta. Não. Entendeu? Essas mulheres, elas têm a necessidade, primeiro, de estudar, segundo, formar, terceiro, ficar independente, a quarta, escolher o marido a dedo, o quinto, casar, e o sexto, engravidar. Enquanto isso, está menstruando, e a doença vai só progredindo. Então, eu acho que tudo na vida tem solução. E a gente fica muito feliz de poder ser útil. Nós temos o Centro Avançado de Endometriose ali do lado do Hospital Life Center, né? Que tem o Centro Avançado. Nós temos os nossos consultórios do Dr. Gustavo Saf, meu filho, e que o Gustavo teve a felicidade de ser o primeiro e único médico do Brasil que ficou com o primeiro presidente mundial de endometriose, que é o professor Jacques Donnet, que é o médico da rainha da Bélgica. Olha aí. Então é o único que já ficou com ele no Brasil, no mundo lá,
E ele teve a oportunidade de ficar 3 anos com ele. Então ele trouxe, além do que eu já sabia, que eu aprendi com as mulheres, coisas mais novas, inclusive. E a gente está sempre aprendendo todo dia com as mulheres. Sensacional. Doutor Jorge Saffi com a gente aqui no Central 98. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui na FM 98. Estou muito feliz com vocês pelas perguntas inteligentes e úteis. E eu espero que a minha presença pode ser útil. Estarei sempre à disposição. Eu, doutor Gustavo, toda a nossa equipe. Nós temos equipe multidisciplinar. Existem vários médicos que trabalham conosco, que são cirurgiões coloproctologistas, urologistas, psicólogos, fisioterapeutas, acupuntura, tudo que a gente pode fazer que existe, que seja bom para a mulher, nós estamos dispostos a atender.